Bolsonaro foi eleito presidente do Brasil. O que isso pode significar para o empreendedorismo? E também, quais foram as propostas do governo em relação ao empreendedorismo e os comentários que eu vou fazer sobre essas propostas. É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo aqui, mas olha, antes de mais nada eu quero dizer para você duas coisas. Primeiro, dá um like aqui para poder ajudar o nosso canal a crescer. E segundo, aqui não é um vídeo de política, nós estamos falando sobre o que isso vai significar ou pode significar para os empreendedores. Primeira coisa em relação às propostas do governo sobre o empreendedorismo. Uma das propostas se dá especificamente sobre criar um balcão de unificação para procedimentos de abertura de empresas e de encerramento de empresas, para que esse processo ele possa, na verdade, diminuir o tempo de espera para se abrir uma empresa no Brasil, para se fechar uma empresa no Brasil. Bem, qual é o comentário que eu faço em relação a isso? Na verdade, isso já existe em vários lugares e isso já vem sido colocado em prática em muitos lugares. Então, na verdade, não tem muita novidade em relação a isso. Pode ter uma simplificação mais? Pode ter uma simplificação mais. Só que isso não resolve o problema do empreendedorismo. Claro que existe uma burocracia no que diz respeito a fazer uma abertura de empresa hoje no Brasil. Só que essa burocracia é apenas um pedaço de todo um iceberg que nós temos de burocracia que envolve o empreendedor. Ou seja, essa burocracia que o empreendedor está envolvido hoje, ele vai além do procedimento de uma abertura de empresa ou de um encerramento de empresa. Na verdade, sobre esse ponto de vista, precisa se pensar muito mais do que propriamente uma simplificação nos procedimentos de abertura e de encerramento. Ou seja, precisaria pensar na burocracia como um todo. E esse é um fator que nenhum dos governos anteriores conseguiu de fato modificar no nosso país. Então vamos ver o que vai acontecer em relação a isso. Um outro fator que foi falado sobre a questão tributária. E aí, sobre a questão tributária, ainda existe muito pouca informação sobre alguma mudança relevante em relação a isso. Fala-se muito sobre a questão de simplificação tributária, de se fazer uma reforma tributária, de simplificação dos impostos. Ele, inclusive, falou sobre a possibilidade de ter um imposto único. O que acontece é que, na prática, as coisas não são tão simples assim. Esse assunto da reforma tributária já vem sendo tratado por outros governos já há muito tempo. E nenhum deles efetivamente trouxe ali uma simplificação tributária. Existem vários fatores por conta disso. Primeiro, o próprio interesse do governo de abrir mão de fatias do seu imposto e, consequentemente, apostar na possibilidade que esse imposto que ele vai abrir mão, percentualmente falando, vai ser compensado, por exemplo, no aumento do faturamento das empresas e, consequentemente, as empresas pagarem mais imposto. Essa conta, na cabeça do governo, não fecha. Eles não conseguem pensar, por exemplo, que se eles conseguirem diminuir o imposto, eles vão ampliar as possibilidades de mais empreendedores poderem faturar mais. E aí, por conta disso, acaba que não vinculando essas possibilidades de mudança na decorrência do tempo. Outros fatores também que existem vários interesses diferentes, interesses dos municípios e dos estados, que também fazem uma pressão significativa para não perder ali a sua fatia do bolo. Então imagine, por exemplo, que não cabe somente ali ao presidente da República mudar esse aspecto da questão tributária. É claro que ele tem a opção de fazer o veto ou aprovação, mas não cabe ele sozinho fazer isso. Ele tem que fazer todo um trabalho e começa na Câmara dos Deputados. E na Câmara dos Deputados, por exemplo, existem pessoas que têm interesse em relação aos seus estados, seus respectivos estados. Então, numa reforma, por exemplo, onde vai diminuir a carga tributária de um estado e prejudicar ali a fatia daquele estado, consequentemente, não vai ter um apoio tão significativo assim. Então, o que acontece na prática? Uma promessa de governo e para se colocar na prática não é tão simples assim. E aí precisa se pensar, talvez leve muito mais do que o tempo todo desse governo para essas coisas de fato acontecerem. Nós precisamos de mudanças em relação aos aspectos tributários. O segundo fato é, não é fácil fazer esse tipo de mudanças no Brasil. Terceiro aspecto que eu quero destacar, o apoio ao empreendedorismo. E aí se fala sobre a questão do apoio do empreendedorismo já nas universidades. O fato é que foi citado é que a pessoa, por exemplo, que se forma como dentista, médico, advogado e tudo mais, ele não se forma para ser empreendedor. E aí, consequentemente, ele tem dificuldade, por exemplo, para ser empreendedor de fato, porque não tem essa formação. Vamos aos fatos em relação a isso. Na verdade, não é uma mudança tão simples assim de acontecer, né? Porque não basta você estralar os dedos e você dizer agora, a partir de hoje, nós vamos ter o apoio ao empreendedorismo nas universidades ou no ensino médio ou assim por diante. Na verdade, é uma questão cultural, uma questão de conjuntura que não vai mudar com apenas um governo. É uma questão que tem que vir de um trabalho que talvez não vai beneficiar diretamente eu, que sou empreendedor, nem talvez os meus filhos que estão buscando agora uma formação, talvez beneficie os meus netos, não sei. O que acontece é que é um processo de mudança. Quando você olha outros países, países como os Estados Unidos, onde tem ali uma questão empreendedora muito forte, regiões onde tem uma questão empreendedora muito forte, existe um processo que não começou o ano passado, o processo começou anos e anos atrás. Obviamente,
Precisa-se ocorrer mudanças nesse respeito. E, obviamente, uma proposta de mudança é interessante. Mas o que eu quero dizer é que existe muito mais necessidade do que simplesmente dizer que se apoia o empreendedorismo do ponto de vista da universidade. Precisa se apoiar o empreendedorismo para os novos empreendedores. Nós estamos num país onde, por exemplo, milhões de pessoas que não conseguiram emprego estão se tornando empreendedores. E essas pessoas, elas migram aqui para empresas como a nossa, que é a Tatus, que faz ali aberturas de empresas, que recebe novos empreendedores. Todos os anos abrimos dezenas de novas empresas. E nós vemos na prática que essas pessoas não têm um perfil empreendedor, não têm uma qualificação para ser empreendedor, não sabem fazer coisas bem simples às vezes, como pequenos aspectos da parte tributária, aspectos relacionados à parte financeira, e tudo isso poderia ser mudado, mas não diretamente na universidade. A universidade é uma coisa para longo prazo, mas diretamente nessa formação desse empreendedor hoje, dessas pessoas que estão empreendendo, dessas pessoas que estão abrindo seus meios, dessas pessoas que estão indo para o mercado empreendedor porque não conseguiram oportunidades dentro do mercado de trabalho. Ou seja, viram o empreendimento como uma opção em relação aos aspectos do seu trabalho anterior. Então isso precisaria mudar. E nesse ponto o governo poderia apoiar muito mais, poderia dar muito mais facilidade para as pessoas terem acesso à informação, disponibilizar muito mais uma cultura empreendedora, criar centros de formação, mostrar para essas pessoas que realmente elas podem, por exemplo, se preparar e inclusive contar com apoios de empresas, de profissionais como a nossa mesmo, que tem interesse em aumentar o empreendedorismo e poderíamos apoiar, desde que tivesse, por exemplo, um local onde, por exemplo, nós pudéssemos ali ajudar o empreendedor ou você que está nos assistindo a ter essa informação. E quarto fator que eu quero destacar, sobre os aspectos tecnológicos. Foi citado que precisa ter muito mais acesso à tecnologia no Brasil e que eles vão inclusive trazer a tecnologia para dentro do governo. Eles vão tornar o governo mais tecnológico, ter muito mais facilidade de usar a tecnologia do ponto de vista aí de apoio às ações, ter o ganho que a tecnologia pode proporcionar. Inclusive foi citado que existem países onde a tecnologia está muito mais avançada. Na prática, o que acontece no Brasil? O acesso à tecnologia ainda é muito restrito. Então, uma pequena empresa, por exemplo, que precisa ter acesso à tecnologia, ela paga muito caro por isso. E, consequentemente, ela tem ali como um impeditivo de que ela possa adotar determinadas tecnologias. O outro aspecto também é que não existe ainda uma cultura tecnológica no Brasil. Existem alguns lugares onde, por exemplo, as startups, elas se diferenciam, porque elas têm ali um berço tecnológico. Mas é muito diferente, por exemplo, de em outros lugares do mundo, onde você se respira muito mais a tecnologia. Então, nesse ponto, efetivamente, poderia mudar. E uma ação que talvez, na minha opinião, não seria algo assim tão complicado de se colocar, seria, por exemplo, criar mais centros para fomentar a tecnologia, como nós temos em alguns centros aí, em BH, Joinville, Paraná, aqui em São Paulo e assim por diante, mas criar mais locais onde as empresas possam efetivamente ter acesso a usar a tecnologia para criar novos negócios. Diferentemente de outros segmentos, os segmentos tecnológicos eles têm crescido muito no Brasil, mas obviamente também essas mesmas empresas, startups, elas também têm um problema em relação ao empreendedorismo, que é justamente ter informação necessária para a tomada de decisões, formação como empreendedor, que entra em aspectos também relacionados ali a essa preparação desses profissionais para se tornarem empreendedores de sucesso. A grande verdade é que eu vejo que isso pode ajudar muito o empreendedorismo. Então, se criar condições para ter muito mais acesso à tecnologia, pode beneficiar a minha empresa, pode beneficiar a sua empresa, pode beneficiar os novos empreendedores e, consequentemente, gera uma outra situação no mercado. Quanto mais tecnologia nós usamos, menos mão de obra nós precisamos. E aí o governo precisa também criar um ciclo, onde esse ciclo ele vai permitir, por exemplo, que essas pessoas que efetivamente perderão o emprego por conta da própria tecnologia possam efetivamente encontrar outras opções com o uso da tecnologia. E a melhor opção é pessoas mais qualificadas no mercado de trabalho. Porque a grande verdade é que quando eu preciso contratar um profissional, quando você precisa contratar um profissional onde se exige conhecimento voltado à tecnologia, nós temos uma dificuldade muito grande de encontrar esse profissional. Que já começa o problema lá na universidade que não forma esse profissional para o nosso mercado de trabalho. Eu vou contratar um profissional hoje, por exemplo, que estudou ciências contábeis, e esse profissional tem uma formação e ele ainda faz as ciências contábeis ali, o lançamento manual no caderno. Quando, na verdade, nós nem lançamentos contábeis quase estamos fazendo mais por conta da própria tecnologia. É um tipo de aspecto que envolve todo um ciclo, que envolve a universidade, que envolve a formação, que envolve o apoio, que envolve o acesso à tecnologia, que envolve a diminuição dos impostos. Enfim, é uma conjuntura completa que nós temos em relação a tudo isso. O que eu posso dizer sobre o novo governo? Independentemente
independentemente de qualquer aspecto político, como cidadão, como empreendedor, eu espero que nós tenhamos um governo que apoie mais o empreendedorismo. Nós precisamos disso, isso realmente pode ajudar o país e efetivamente eu vejo o empreendedorismo como a melhor opção que nós temos sobre o ponto de vista de crescimento da economia, porque na verdade não vai ter emprego de fato para todo mundo e quando você consegue tornar as pessoas mais empreendedoras, você consegue fazer essas pessoas abrirem seus próprios negócios e terem sucesso, consequentemente pagarem seus impostos, isso tudo vai aumentar ali o poder da economia, isso vai ajudar muito o nosso país. E eu espero que efetivamente isso aconteça na prática nos próximos anos, tá bom? Muito bem, essa aqui foi a análise que eu fiz, eu não sou economista, sou um profissional da contabilidade, sou empreendedor e aí eu estou olhando do ponto de vista de tudo que foi proposto, o que isso pode significar para mim, para os meus clientes e para o mercado em geral. Espero que efetivamente você tenha gostado disso e deixe seu comentário aqui embaixo, seu like, isso é importante para nós e até um próximo conteúdo.